Fala galera que ama o futebol, você conhece a história do Galo Forte e Vingador? Eu estou falando do orgulho de Minas Gerais, o Clube Atlético Mineiro. Com uma multidão de torcedores, tem se despontado na última década como um dos gigantes do cenário nacional, com muitos títulos, glórias, tudo isso para a alegria dos seus apaixonados torcedores. Fundado no dia 25 de março de 1908, por 22 jovens estudantes com o intuito de montar um time de futebol, reuniram-se no Parque Municipal de Belo Horizonte. Adotando as tradicionais cores preto e branco, surgiu então o Atlético Mineiro Futebol Clube. Quase um ano após o seu surgimento, disputa sua primeira partida oficial, vencendo o Sport por 3-0. Logo, os dois primeiros estaduais oficiais de 1914 e 1915 foi vencido pelo Alvinegro, numa época em que Atlético e América rivalizavam o clássico das multidões. A primazia veio em 1926 e 1927, depois de um decacampeonato do América Mineiro. Começava a hegemonia no futebol de Minas Gerais. Em 1937, aconteceu um fato histórico. Após a Federação Brasileira criar a Copa dos Campeões, houve o primeiro campeonato de nível nacional, vencido pelo Galo com grande repercussão na imprensa da época. Foi o ensaio do primeiro título brasileiro. Naquela década, o Galo ainda levantou o caneco em mais 3 campeonatos mineiros. De fato, as décadas de 50 e 60, o Atlético se torna a maior força de Minas, conquistando 12 títulos, sendo destaque para o pentacampeonato de 52 a 56, acentuando cada vez mais a rivalidade com o Cruzeiro. Outro recorde interessante foi que em 1969 se tornou o único clube do mundo a vencer a seleção brasileira, que era a base da Copa de 1970, num jogo dificílimo por 2-1. Fica uma curiosidade: você sabia que o Galo ganhou a taça Campeão de Gelo? É isso mesmo! O ano foi em 1950, em uma excursão à Europa, sua primeira com temperaturas de menos 15 graus negativos e em gramados cobertos de gelo, conquista seu primeiro torneio internacional, com grande repercussão e recepção da torcida em Belo Horizonte. A década de 70 começa avassalador, conquistando o Mineiro e o primeiro campeonato brasileiro nos moldes modernos em 1971. O Alvinegro era soberano, comandado pelo folclórico Dario, o Dadá Maravilha, além do mestre Tele Santana treinando a grande equipe do Atlético. Bate o Botafogo no Maracanã por 1-0 e conquista a sua primeira glória nacional. Dadá Maravilha fez chover nos gramados com atuações memoráveis e marcando 211 gols, sendo até os dias de hoje o segundo maior artilheiro do Galo e figurinha carimbada na Copa de 1970. A conquista do estadual de 76 e o hexacampeonato de 78 a 83 é definido como a melhor expressão um timaço, com um futebol que unia técnica, talento individual e raça, encantou a todos e trouxe o Galo de vez ao nível dos grandes times do Brasil. Sente só essa esquadra mortal: o goleirão João Leite, Osmar, Luizinho, Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Palinha, além de Éder. Uma seleção alvinegra que disputava jogos memoráveis com o grande Flamengo de Zico, seu maior rival a nível nacional. Destaque para o maior ídolo e goleador da história do Atlético, Reinaldo, com 255 gols. Ainda conquistou os biestaduais de 85 e 86
e 88 e 89, aumentando sua soberania em Minas Gerais. O ano de 90 é marcado por duas conquistas internacionais. A Copa Conmebol, numa versão inicial do que é hoje a Copa Sul-Americana. Foram duas conquistas. A primeira contra o Olímpia em 92 e a segunda numa guerra vencendo o Lanús por 4-1 na Argentina, com uma pancadaria sem precedentes. Uma das mais bizarras cenas do futebol, com jogadores do Galo encurralados sem conseguir entrar no vestiário. Mesmo assim, teve o segundo jogo no Mineirão. Com um empate, o Galo levantou o bicampeonato. Destaques para o tetracampeão Tafarel, o atacante Marques e o artilheiro Valdir Bigode. A era de 2000, a diretoria trabalha arduamente para montar grandes times, o que acaba não surtindo efeito, o que na prática deu apenas 2 mineiros e o amargo rebaixamento em 2005. O time se reestrutura e a partir de 2010 se torna um gigante, conquistando praticamente tudo que disputou. Foram 8 títulos mineiros em 12 anos. 2 Copas do Brasil, 2014 e 2021. O Brasileiro de 2021. A Recopa de 2014. A Supercopa em 2022. E o mais memorável título dessa década, que faz qualquer torcedor atleticano se emocionar, é a conquista da Libertadores de 2013. Destaques para o goleirão Vitor, Leonardo Silva, o xerifão, Marcos Rocha, Diego Tardelli, Jô, o pentacampeão Gilberto Silva e o pulmão do time Josué, além, é claro, do maestro daquela sinfonia, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. Foi uma campanha incrível, um ressurgimento para o craque que destruiu em campo, lavando a alma do torcedor atleticano. O Galão da Massa hoje é para muitos um dos maiores nomes do futebol nacional, atingindo protagonismo após a Tríplice Coroa, o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Mineiro de 2021 e, recentemente, a Supercopa de 2022. O time tem um elenco de craques, com Guilherme Arana, o goleirão Everson e Hulk, o grande nome do Atlético Mineiro nos dias atuais. Um gigante que na última década seguiu e segue brigando no cenário nacional e internacional, se consolidando na parte mais alta da prateleira do futebol. Fala galera que ama o futebol, eu tenho outros vídeos do seu time de coração, eu deixo no card, então vai lá e confira! Então eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo sempre o melhor para você, então se inscreva no canal, deixe o seu like, estou contando com você, fui!